Meus irmãos, tudo bem com vocês? Louvado seja o nome de Jesus. Aprove a Deus dar a mim e a você uma oportunidade no dia de hoje de levantarmos, contemplar tudo aquilo que Deus tem feito, sobretudo ver as pessoas que estão à nossa volta, os nossos familiares. E agora, ao término desse dia, estarmos na casa do Senhor para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Estamos iniciando mais um propósito, mais uma campanha, cujo tema é a unção que quebra o jugo. E muitas vezes nós não paramos para meditar e pensar acerca de tudo isso. Já lemos o versículo da palavra do Senhor que tem sido base para esta campanha. Mas eu gostaria que fosse projetado Isaías, profeta messiânico, capítulo 10, versículo 27. Louvado seja o nome de Jesus. E por gentileza, assim como estão, eu gostaria que os irmãos fizessem uma leitura deste versículo. Enche bem o seu pulmão e faça uma leitura forte no 3. Amém, igreja? 3. Será que eu e você temos passado por alguma situação de jugo em nossas vidas? Será que nós, em algum momento ou em alguma circunstância, ficamos debaixo de algum jugo? A palavra de Deus está retratando uma situação em que o povo israelita estava numa condição desfavorável. E Deus fala a respeito da Assíria, um povo que foi levantado pelo próprio Deus. E esse povo seria então o povo que iria oprimir a Israel. O povo que seria utilizado para literalmente castigar a Israel. E isso nos chama muita atenção e está retratado no mesmo capítulo 10 e no verso de número 5, versículo de número 5 de Isaías, capítulo 10. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. O próprio Deus dizendo que por causa da conduta, por causa da maneira em que o povo israelita estava se portando, Deus iria permitir que a correção chegasse até o povo de Israel. E nós bem sabemos que Deus também traria juízo sobre a Assíria. A Assíria é um povo maldoso, maligno, que também não tinha uma conduta correta, mas Deus permite que aquilo aconteça, e oportunamente essa correção da parte de Deus traria sim uma mudança de hábito, uma mudança de conduta para o povo de Deus. Por consequência, a Assíria também receberia a sua justa retribuição, e está relatado lá em Isaías capítulo 10, versículo 12. Você vê no versículo 5, Deus dizendo que iria utilizar a Assíria como cetro do furor de Deus. E no versículo 12, você diz: olha, por isso, quando o Senhor tiver acabado com toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Era um povo altivo.
diante desse cenário que acabamos de ler, a gente está diante de um contexto, ou seja, um pano de fundo, para chegarmos no versículo 27. E é interessante que a Bíblia deixa claro que num futuro bem próximo, ou seja, naquele dia, está relatando de um futuro bem próximo, haverá um momento em que Israel se voltaria ao Senhor, deixaria aquelas práticas, deixaria aquela conduta comportamental, deixaria de agir daquela maneira que desagradava ao Senhor. E aí então as promessas da parte de Deus começam a ser manifestadas. Nós nos deparamos então com o verso 27, olha, acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada, vai ser retirado do teu ombro, o jugo vai ser retirado do teu pescoço, e será despedaçado. Por causa do quê? Por causa da unção. Outro texto, como lemos aqui, por causa da gordura. Outra tradução, por causa do óleo. Isso é promessa de Deus. Mas entenda, para chegarmos no verso 27, o contexto nos mostra uma situação que não era favorável ao povo israelita. E era necessário reparar tudo aquilo para que a promessa se cumprisse na vida do povo israelita. O que eu quero dizer com isso, meu amado irmão? Talvez alguma coisa está afligindo a sua vida. Talvez a carga esteja pesada no seu ombro. Talvez o jugo está fazendo com que você ande em descompasso com aquilo que é a realidade bíblica. Porque pela introdução aqui, ora colocada, o que era o jugo? O que ele representa? Qual era a finalidade, ou qual é a finalidade desse jugo? Não é simplesmente parar diante do texto bíblico e não interpretá-lo, e mais do que interpretá-lo, é fazer a aplicabilidade dele nas nossas vidas. É isso que Deus está requerendo de mim e de você. É isso que Deus está colocando diante de nós neste momento, ou seja, no dia de hoje, nesse momento que se chama hoje, agora. Jugo era um instrumento de madeira, ora colocado aqui, irmão Marcos estava dizendo, que servia para direcionar o gado. No linguajar, ou seja, no nosso vernáculo, ele é aqui conhecido como canga, né? Um pedaço de madeira que é colocado sobre o boi, para limitar o seu compasso, ou andar no mesmo compasso. Nenhum nem outro vai poder se adiantar, não vai poder se desgarrar dali. Isso é o jugo. Mas diante do cenário bíblico ele tem outra representatividade. Ele fala de domínio, ou de ser dominado. Ele fala de opressão, ele fala de sofrimento. Observe que o texto está falando que vai retirar dos ombros a carga pesada, e do pescoço vai ser retirado o jugo. O que é que o povo estava passando? Por opressão. O povo estava em sofrimento, tinha carga sobre os seus ombros, estava pesado. Ou seja, o povo estava sendo dominado. Então o dominador, ou aquele que direciona e que conduz, exercia isso sobre o povo de Israel. Era o Império Assírio. Estava fazendo isso com o povo israelita.
Volto a dizer, um povo foi levantado por Deus. Nós vimos no verso 5 que aquilo foi utilizado para a correção do povo. Sabe, muitas vezes eu e você nos deparamos com algumas situações e muitas vezes não entendemos. Às vezes nós questionamos Deus, ao invés de dialogar com Deus. É claro, dentro dessa perspectiva que eu estou falando, a gente muitas vezes direciona a palavra para Deus dessa maneira: Senhor, por quê? Por que tens fardo sobre o meu ombro? Por que, Senhor, que tem esse jugo sobre minha vida? Quando na verdade a expressão a ser utilizada deveria ser: Senhor, para que esse fardo sobre os meus ombros? Para que, Senhor, esse jugo está sendo imposto sobre a minha vida? Na realidade, Deus está querendo tratar alguma situação comigo e com você, com a igreja do Senhor. Talvez reparar alguma situação que nós não estamos atentando para elas. Mas há uma promessa de Deus para a minha e para a sua vida, louvado seja o nome de Jesus. E a promessa é que naquele dia, aleluia, a sua carga será tirada do seu ombro. E eu olho para o texto e me apego a essa promessa de Deus e falo: Senhor, eu sei que o dia pode estar tenebroso, mas naquele dia, que pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a algum momento, Deus irá retirar a carga do seu ombro, vai retirar o jugo do seu pescoço e vai te entregar a vitória para a glória do nome de Jesus. Será que você consegue entender isso, irmão? Não existe uma carga maior do que aquela que está depositada sobre o seu ombro. Quando isso vem de Deus para nossas vidas, isso está falando de ensinamento, está falando de reparar, de cuidar, de fazer novo. Muitas vezes Deus está tratando comigo e com você em algumas situações. Ele quer fazer o novo, e eu tenho que me permitir aceitar as condições de Deus. Eu preciso entender isso. E mais do que isso, a vontade de Deus, irmão, ela não vai ser frustrada. Entenda isso na sua vida. Não vai se frustrar os planos de Deus para a sua vida. A nossa opção é entender, aceitar, obedecer, se submeter à vontade de Deus. E quando assim o fazemos, irmão, a nossa história ela é mudada. É mudada porque estamos debaixo de uma promessa. Então o jugo ele traz imposições. O jugo traz situações na vida que muitas vezes nós, num primeiro momento, nós não entendemos. Mas muitas vezes é Deus tratando conosco. Eu não sei qual é a carga que está sobre os seus ombros, qual é o jugo que está na sua vida, mas eu sei que há uma promessa de Deus. A promessa de Deus ela é revelada pela sua palavra. A sua particularidade, eu não tenho conhecimento, pertence a você e a Deus. Mas a promessa ela está exposta na palavra, e é por isso que eu creio nela. Deus já disse que mudaria a nossa história. Deus já disse que transformaria o nosso cativeiro. Deus já disse que nos livraria da escravidão e nos tornaria livres para a glória do nome de Jesus. Eu preciso confiar nisso. Entenda, o jugo sobre o pescoço impede a pessoa de ver realmente o que está acontecendo à sua volta. Partindo da premissa, não se esqueça que o jugo era um objeto de madeira que era colocado numa canga. Você já observou? E não era só para condução, lá no arado, quando o gado é utilizado lá no arado, ele não tem muito o que fazer. Geralmente com a cabeça baixada,
guiado pelo dominador somente naquela direção. Ele não consegue perceber o que está acontecendo à sua volta. Fazendo uma analogia, muitas vezes nós não estamos entendendo e percebendo o que está acontecendo à nossa volta. Deus está nos despertando para tantas situações, mas o jugo está nos impedindo de ver. Está nos impedindo de caminhar numa velocidade que Deus tem proposto para a nossa vida. Você já viu que tem pessoas que ele fica estagnado, ele fica patinando, ele não sai do lugar, ele não evolui, ele não avança, ele está com jugo sobre a vida dele. Todas as vezes que você chega a essas pessoas, ele está lamuriando, ele está murmurando. Meu irmão, não estou dizendo que não é ter dificuldades. Eu e você, todos nós passamos por dificuldade. Seria uma pergunta óbvia se eu dissesse: irmão, você está passando por dificuldade? Levante a mão quem está passando por algum tipo de dificuldade. Eu acredito que 95%, pelo menos, para não dizer mais, está passando por algum tipo de dificuldade. Algum tipo de problema? Algum empecilho? Sei lá como você queira chamar, mas tem um senão. O jugo impede a pessoa de se levantar, de avançar, de progredir. E aí Hebreus 12, 2 traz o texto bíblico uma reflexão muito interessante. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Quem está com jugo não consegue olhar para o alto. E quando eu digo olhar para o alto, irmão, não é no sentido literal somente. Eu estou olhando para o alto, é olhar para as coisas de Deus. Olhar para o alto fala muito de olhar para a palavra do Senhor. Olhar para o alto fala de viver essa palavra, porque o jugo está impedindo a pessoa de levantar a cabeça. A pessoa se torna uma prisioneira, se torna um prisioneiro, escravo de tantas situações que a cercam. E o interessante é que o adversário das nossas almas, o que é que Satanás quer? Ele quer escravizar, ele quer oprimir, ele quer que sejamos derrotados. Ao contrário disso, o que Deus diz na sua palavra? Que nós já somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Eu vou repetir, meu irmão, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Deus se chama de vencedor. Não, Deus chama mais do que vencedor. Mais do que vencedor. É a proposta de Deus para mim e para você. O jugo deixa perturbado, Jesus traz a paz. A minha paz eu vos dou. Não é assim? Não como o mundo a dar. Não é. A paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Deus, ela traz tranquilidade para mim e para a sua vida. Mesmo em meio a um turbilhão, mesmo a adversidade, mesmo aos problemas, o jugo traz perturbação, mas o Senhor Jesus traz a paz. As atitudes e os erros cometidos, das quais muitas vezes as pessoas não conseguem se livrar, por causa da carga e do jugo que está sobre elas, é que fazem criar um distanciamento. E aí muitas vezes não entendem, porque dizem assim: ó, Deus prometeu, existe uma promessa de Deus, mas eu não estou alcançando a promessa. É por causa da carga e do jugo que está sobre a vida delas. Não consegue levantar a cabeça, começa a ficar aprisionado, se distancia de Deus, não consegue enxergar as promessas serem cumpridas na sua vida. É hora de aceitar a proposta de mudança que vem da parte de Deus. Entende, irmão? Nós somos bombardeados todos os dias, a todos os instantes. A todo momento tem uma situação nova, você já viu?
Deus sempre está pronto para nos orientar. Agora a gente precisa também confiar nessa ação de Deus. Não é ficar olhando para a carga, não é ficar olhando para o jugo, para o fardo, mas era colocar a confiança no Senhor. Precisamos ter o discernimento. É muito importante buscar o discernimento da parte de Deus para as nossas vidas, porque nós teremos uma visão real daquilo que realmente está acontecendo à nossa volta, daquilo que está acontecendo conosco. E a gente só alcança isso em Cristo Jesus, através de uma vida de comunhão, através de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Só assim nós vamos alcançar. Não nos parece algo assim tão simples, né? Porque vai requerer de nós, muitas vezes, renúncia. Vai requerer de nós um esforço no sentido dessa busca pela presença de Deus. Não adianta nós termos a mesma conduta e querermos resultados diferentes. O povo de Israel estava tendo uma conduta que desagradava a Deus. O resultado não poderia ser outro, a não ser a correção. E aí um texto de Êxodo, capítulo 1, versículo 11, me chama muita atenção. Êxodo, capítulo 1, versículo 11. Começa a retratar sobre aquilo que os egípcios puseram sobre eles, feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Interessante que você está vendo lá desde o princípio que muitas vezes o povo estava sofrendo. Olha a condição que eles estavam agora. Estavam numa condição de escravos. Os egípcios fizeram deles o que? Feitores de obras. A carga para eles era pesada. Mas o dia em que o Senhor os libertou, a história foi modificada. Talvez hoje seja o dia da minha e da sua libertação, e a nossa história vai ser transformada a partir de então, para a glória do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 6:6. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Verso 7: eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Você está entendendo, meu irmão? Mas pastor, a vida está tão difícil, as coisas estão tão complicadas. Corra para o Senhor. É Ele que nos livra das cargas pesadas, do fardo. Quanto tempo nós estamos tirando para falar com o Senhor, para conversar com o Senhor? E aquele bate-papo, né? É a oração do bate-papo. Papai, ajuda-me porque a carga está pesada. Sabe, Senhor, eu muitas vezes não estou suportando, mas eu estou confiando no Senhor. Eu sei que o Senhor vai mudar a minha história, o Senhor vai virar esse cativeiro. A tua palavra me diz que o Senhor nos tira debaixo das cargas pesadas, que o Senhor nos faz triunfar, que o Senhor nos faz avançar, que o Senhor está conosco, que é o Senhor que nos garante a vitória. Eu creio nisso e aproprio dessa bênção, Senhor Jesus. Eu estou confiando na tua palavra. O jugo vai ser despedaçado, mas é preciso ter esse relacionamento com Deus. Há uma promessa de Deus para a sua, para a minha, para a nossa vida.
E precisamos apegar a essa promessa. Qual é a carga que você está carregando, que está pesando demais sobre o seu ombro? Os jugos da vida muitas vezes nos causam imposições, limitações. E se nós não atentarmos para a palavra, nós acabamos por aceitar os jugos da vida, que começa com situações que muitas vezes nós não percebemos. E a gente acha que está tudo normal, que está tudo correto, isso é o curso natural da vida. Começamos a concordar com essas coisas que nos são impostas. E aquela historinha de que não tem nada não, e a vida é assim mesmo, vai entrando dentro de nós e vai nos dominando. E a gente acaba por aceitar essas coisas. Mas não é assim que Deus tem a proposta para mim e para a sua vida. Mateus 11, 28 fala como é a proposta de Deus para as nossas vidas. Que nós devemos aprender do Senhor: vinde a mim, ou venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para vossas almas. Porque o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo é leve. Você viu a diferença? Quando estamos lá, perecendo, sofrendo, o texto de Isaías 10 e 27 relata o que os assírios estavam fazendo. Era pesado sobre os ombros. Tinha o jugo, a canga. Mas a contrapartida, ao contrário disso, Jesus disse: olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, você vai encontrar descanso para vossas almas. Em outras palavras, Deus está dizendo: vem a mim, eu cuido de você, eu abençoo a sua casa, eu abro porta, eu te curo, eu te abençoo, eu estou na tua vida, e você já é mais do que vencedor por meio de Jesus. É o que o Senhor está dizendo a mim e a você. Tem gente que parece que ele não consegue sair, se livrar disso. Há 5 anos ele está carregando uma carga. Há 5 anos ele está debaixo de um jugo. E o jugo não é despedaçado. Alguma coisa está errada, meu irmão. Tem que parar e analisar. Talvez está faltando, porque nós ficamos na primeira parte, a introdução está dizendo sobre carga, sobre o jugo. Mas como é que se despedaça isso? Por meio da unção. A unção, no sentido aí da palavra, está falando de gordura, está falando de óleo, está falando de estar robusto, e é isso que vem da parte de Deus, de estar viçoso, de estar forte. Por meu braço, pelo seu braço, pelo nosso braço, nós não vamos despedaçar o jugo, mas confiados no Senhor, a vitória é certa. É isso que o texto está dizendo. A unção que vem da parte de Deus sobre a nossa vida nos fará triunfar, vai despedaçar o jugo, e nós vamos alcançar a vitória para a glória do nome do Senhor. É isso que o texto está dizendo para nós. A Bíblia diz assim que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós fazemos menção de quem, irmão? Nós fazemos menção do Senhor Jesus. É Ele que nos dá a vitória. É Ele que faz eu e você, a todos nós, alcançarmos os objetivos, alcançarmos as propostas da parte de Deus. E aí nos parece assim, irmão Daniel, que está falando só relacionado a Deus. Eu não tenho projetos pessoais? Temos. Tem objetivos pessoais? Temos. Mas a palavra do Senhor diz: buscar, pois, em primeiro lugar o que, igreja? O reino, a justiça de Deus e os seus projetos, aquilo que você almeja, ou seja, as demais coisas, Deus vai acrescentar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Temos
temos que entender que é o Senhor que nos tirou debaixo do jugo da servidão. Outrora, irmão, independente, porque tem algumas pessoas que nasceram num lar cristão, e o fato de nascer num lar cristão não te isenta de passar por adversidades, de estar às vezes debaixo de um jugo, ou ter uma carga sobre os seus ombros. A carga que estava sobre o povo israelita, em especial lá nos textos que nós lemos relacionados ao Egito, a opressão era tanta que muitos chegaram a morrer. Pagaram com a própria vida. Hoje vivemos em um contexto um tanto diferente, mas a palavra de Deus não mudou. Talvez as circunstâncias e situações daquilo que nós vivemos é que mudaram. Mas uma coisa é certa: o pecado que muitas vezes nos rodeia de perto, ele traz essa condição de estarmos também debaixo de um jugo, de termos cargas nos nossos ombros. E a gente precisa atentar para a questão de estar com a vida correta diante de Deus. Sabe, muitas vezes nós não alcançamos porque nós não queremos tomar o jugo de Jesus sobre nós. Ainda que entendamos que está descrito na palavra do Senhor, Ele diz: toma sobre você o meu jugo. Agora entenda, não é uma imposição da parte de Deus. Você tem liberalidade, você tem um poder de escolha. Amém, igreja? Amém ou não amém? Você tem esse poder de escolha. E o interessante é que há um texto bíblico que diz assim: você sabe por que muitas vezes nós não recebemos quando nós pedimos a Deus? Porque nós pedimos mal. Esse poder de escolha, esse livre-arbítrio que eu e você temos, muitas vezes nós não estamos sabendo como nos portar ou utilizar isso que é colocado à nossa disposição. E aí o que acontece? Isso se torna, o contrário disso se torna carga, se torna jugo. E a proposta de Deus é que vivamos bem. Eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós. Quais são? Pensamentos de paz, não de mal. O que Deus tem reservado para os seus são coisas maravilhosas. Mas nós precisamos estar nessa condição. A condição de suportar até onde nos é proposto. E a partir do momento que nós aceitamos essa proposta de Deus, o jugo, o fardo é suave, ele se torna leve. Eu só vou entender isso quando eu realmente tiver um relacionamento íntimo com Deus. Pastor, está dizendo que eu não tenho um relacionamento íntimo? Não estou dizendo isso. Quem sabe do seu relacionamento com Deus é só você. É você que sabe do seu relacionamento com Deus. Não cumpre a mim analisar o seu relacionamento com Deus. Cumpre a mim anunciar a palavra. Eu estou dizendo a você que se você estiver nessa condição, olha, irmão, outra coisa, não estou dizendo que você não vai mais passar por dificuldade, por problema. Eu estou dizendo que há uma esperança e uma promessa. Mesmo que a adversidade chega, Deus está pronto com a solução. Ele vai resolver, Ele vai abrir a porta, Ele vai entrar com providência, Ele vai trazer a solução para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é preciso entender: promessa de Deus é para cumprir na nossa vida. É para cumprir na nossa vida. Existe a promessa de Deus para você. Amém, igreja? Você crê nisso, que tem uma promessa do Senhor para a sua vida? Louvado seja o nome de Jesus. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor,
Você já pensou? Eu fico pensando às vezes acerca dessas coisas. Falo, Senhor, às vezes parece que esse dia está longe. Sua carga vai ser tirada. O jugo vai ser despedaçado. Por quê? Porque Deus te ungiu. Deus te ungiu. Tem algo diferente na sua vida, irmão. Agora, nós precisamos acreditar que existe realmente. E só assim vai ser despedaçado. Você já viu que tem pessoas que ele mesmo profere a palavra e fala assim: está tão difícil, a coisa está complicada, parece que eu não vou alcançar mais. É um pessimismo. E muitas vezes esse pessimismo se torna contagioso, você já viu? Aí parece que há uma disputa. Alguém fala assim: estou passando por isso, estou passando por aquilo. Fala, é porque você não sabe o que é que eu estou passando. Meu Jesus, irmão. Não é para disputar quem está passando maior dificuldade, não. Outro dia eu conversava com um amigo, sócio lá no escritório, e a gente estava falando sobre as circunstâncias da vida. E ele dizia assim: eu estou passando por um problema, por uma adversidade. E eu acho que Deus está pensando que eu sou o Rambo, que acaba com tudo sozinho. E eu disse: Deus, não estou dando conta. A guerra é grande, eu não sou o Rambo. Eu disse: olha, mas o Senhor, basta uma ordenância só, dada a palavra do Altíssimo, a sua vida vai transformar para a glória do nome do Senhor. Isso está falando de confiar. Está falando de confiança. Mas pastor, a luta está tremenda, a adversidade, a enfermidade chegou, está batendo a porta. A Bíblia diz, a enfermidade chegou, a Bíblia diz que Deus levou sobre si todas as enfermidades. Vamos crer nisso, irmão. A dificuldade está assolando, o Senhor é a solução. Não tem alimento, Ele vai abrir a porta do seu bom tesouro e vai derramar sobre a sua vida, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Crê nisso. Crê nisso. Os jugos da vida não podem ser empecilhos para que a unção de Deus seja depositada sobre a sua vida. Creia, a promessa de Deus, a promessa do derramamento dessa unção é para nós. E nós vencemos porque nós confiamos no Senhor. Não é pelo seu braço. A unção vem de Deus e a promessa de Deus se cumprirá para a glória do nome de Jesus. Aproprie dessa palavra, creia que o Senhor já está vindo ao seu encontro, creia que o Senhor está vindo te socorrer e que a sua necessidade será suprida para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu íntimo para a glória do nome de Jesus.